Bom dia, meus amados. A minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é 7 de abril de 2024, domingo. Vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Estamos vendo a partir de ontem a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Amém? O nosso texto hoje é apenas o versículo 3 do capítulo 1, que diz assim a palavra de Deus. Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém? O contexto dessa carta é onde o Império Romano está dominando, né? Ali tendo essa exploração de todo mundo naquele contexto. E Paulo escreve essa carta, ela chega até nós, é a palavra de Deus. Vamos aqui ao versículo 3, que vai nos dar alguma orientação para o fortalecimento da nossa fé. A palavra de Deus, ela cumpre essa verdade, fortalecer a nossa fé. O versículo 3 começa dizendo assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, ele continua no versículo 3, ele dando essa declaração de adoração a Cristo como Deus. Ele começa lá no versículo 1 e 2, na saudação. No versículo 3, ele está dando essa declaração de adoração a Cristo como Deus, né? Relacionada aí Pai com Cristo. E Deus, assim, nessa condição, Paulo ele vai estar entendendo essa revelação do Deus através da sua graça salvadora, tá certo? Não tem a mensagem de Cristo, ela aponta para essa condição, e Paulo vai estar dando essa ação assim de louvor a Deus aqui no versículo 3, dizendo que Deus é bendito, nosso Pai, e o nosso Senhor Jesus Cristo como Deus é bendito também, tá certo? Então, por essa graça salvadora, Paulo, ele vai ter essa compreensão clara de dar essa exaltação a Deus em Cristo Jesus. Amém? Exaltando a Cristo como Deus, né? Paulo está dizendo isso por esta maravilhosa graça que Paulo já entendeu. Vimos aí o 1 Coríntios 15, então já sabemos de tudo isso, tá certo? Então, Paulo, ele vai estar dando essa declaração dessa graciosidade que vem de Deus através de Jesus Cristo, que é a sua graça mesmo, para nos salvar. Amém? Lá em João 3, capítulo 3 do Evangelho de João, do versículo 16 ao 18, tem uma afirmação muito graciosa. Eu queria que você lesse. Eu não vou nem ler esse texto, eu vou apenas citar uma ideia do que ele fala lá. Ele vai falar da grandiosidade do amor de Deus, tá certo? Ele vai falar dessa fé que salva, tá certo? E ele também vai falar desse fato também de não ter a fé em Cristo, não ter a salvação, já está separado de Deus. Portanto, eu queria só incentivar você a ler o Evangelho de João, capítulo 3, do 16 ao 18, tá certo? Amém? Mas aqui Paulo, no versículo 3, ele está dando essa declaração dessa alegria de poder exaltar a Deus por aquilo que ele é, o Deus bendito, revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? E o versículo 3 vai continuar dizendo assim: que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Amém? O texto é bem claro, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Note que Paulo, ele está falando dessa bênção espiritual que os santos de Deus, aqueles que creem em Cristo, já expliquei a você o que é santo no vídeo de ontem, tá certo? Esses que são chamados segundo Deus pela fé nele, tá certo? Eles desfrutam hoje de bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais, uma delas eu vou dizer aqui, é entender a palavra de Deus. Se é uma bênção espiritual dada pelo Espírito de Deus, que você vai compreender a palavra de Deus, ter conhecimento dela, tá certo? Então, Paulo está dizendo que ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual, tá certo? E nós desfrutamos dessas bênçãos hoje aqui, pela fé. Podemos orar por alguém, podemos falar para alguém, podemos revelar esse Cristo para as pessoas. Isso é a bênção espiritual, uma delas que nós recebemos, além de autoridade para repreender o mal. A Bíblia vai ensinar sobre isso, tá certo? Mas o que é importante saber isso, porque ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Note que
que aqui Paulo não está falando de bênção material, tá certo? Bênção material é normal, gente, é bom, é excelente, tá certo? Se não tivesse aqui uma bênção material, não teria aqui nem como gravar isso para você, não teria um computador, não teria nada assim. Então a bênção material ela é boa, mas o que Paulo está apontando aqui é que as sortes de bênçãos elas são espirituais, que Deus nos abençoou, tá certo? As pessoas acabam associando, se deixando levar pelo cristianismo progressista, pelo cristianismo da prosperidade, que só vê prosperidade. Prosperidade, deixa eu dizer aqui uma coisa para você, não se escandalize não, tá certo? Prosperidade financeira, as pessoas têm até roubando, basta olhar aí para o governo, tá certo? Aí tem prosperidade financeira roubando, mentindo, vendendo droga, prospera financeiramente. Mas a bênção da prosperidade, aqui a bênção, a toda sorte de bênção é espiritual, para você discernir as coisas de Deus, entender as coisas de Deus, crer de fato em Deus, tá certo? Portanto, bens materiais não faz mal a ninguém, mas você consegue isso até roubando, tá certo? Agora, bênçãos espirituais é só crendo em Jesus Cristo, tá certo? E porque Cristo ele não prometeu essas coisas, ele não prometeu prosperidade, não prometeu nem saúde plena. O corpo físico de qualquer cristão pode adoecer. Eu vejo gente pregando aí como se crente não adoecesse fisicamente, não sentisse nem dor de barriga. Mas crente adoece fisicamente porque Cristo ele prometeu bênçãos espirituais, tá certo? E quem tem bênçãos espirituais, mesmo na dor, mesmo na doença, continua glorificando a Deus porque sabem quem tem crido, tá certo? E aí as pessoas invertem as coisas, atropelam o reino de Deus com coisas que são reino humano, reino do mundo. Qualquer pessoa que trabalha honestamente e monte uma empresa bem organizada ganha dinheiro. E amém, isso é bom, não faz mal a ninguém. Agora, toda sorte de bênção espiritual só crendo em Jesus Cristo, tá certo? Porque não é errado dessas coisas, de jeito nenhum. Já você sabe disso. Não é errado. Mas o errado é colocar o coração só nisso, tá certo? Vamos ver o que João, no capítulo 14, versículo 17, Cristo orientando disse assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque habita convosco e estará em vós. Eu quero fazer aqui um destaque, porque Cristo aqui, ele diz o Espírito da verdade. Tenha cuidado para não confundir o Espírito da verdade com o Espírito de poder. Porque a manifestação do poder de Deus é uma manifestação espiritual, é poder de Deus. Olha, pelo poder de Deus, a jumenta de Balaão falou. Está lá no capítulo 22 do livro de Números, tá certo? Então isso é poder de Deus. Mas a jumenta continuou jumenta depois, tá certo? Porque santo de Deus, é preciso entender, ter o Espírito da verdade, que é o Espírito de Deus que revela as verdades de Deus e está em quem crê. Amém? Isso faz diferença, irmãos. Isso faz diferença. Tem muita gente curando, expulsando demônio, fazendo toda estripulia. E Jesus disse que naquele dia não os conhece. Está no capítulo 7 de Mateus, tá certo? Portanto, assim, eu quero que você comece a pensar, queiram bênçãos espirituais. Tá cheio da presença do Espírito, entender as coisas de Deus, discernir entre o bem e o mal de forma clara, sem se confundir. Portanto, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, que o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, ele diz, mas vós conheceis, e ele está em vós e habita convosco, ou seja, habita no que crê. É o Espírito da verdade, daquele que crê em Cristo e declara a fé em Cristo, tá certo? Amém? Eu quero dizer uma coisa aqui a você, que eu até anotei, que desde que o Espírito Santo desceu, lá no dia de Pentecostes, está certo? O dia de Pentecostes era celebrado, era uma festa celebrada 50 dias depois da Páscoa, uma festa judaica, como a Páscoa é uma festa judaica, 50 dias depois da Páscoa, o dia de Pentecostes era celebrado, tá certo? E antes era chamada até de festa das primícias, depois que passou para a festa das colheitas, das primícias, depois passou para a festa de Pentecostes, que é a mesma festa. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo de 1 a 9, quando o Espírito Santo desceu sobre 120 irmãos, naquele dia,
A partir de então, o Espírito de Deus está na igreja que crê de verdade em Cristo Jesus. Às vezes tem outro espírito que pode estar aí, um espírito de poder que talvez não seja nem de Deus. Tá certo? Mas o Espírito Santo da verdade, ele também é de poder, tá certo? Mas é, sobretudo, de graça. Amém? E o versículo 3 de Efésios vai continuar dizendo: nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele termina dizendo isso, tá certo? Esta expressão ela vai nos ensinar que o genuíno cristão, enquanto ele está aqui nesse mundo, ele já tem essa compreensão e já vive como se estivesse nessas dimensões celestiais com Cristo, porque Cristo já venceu na cruz, tá certo? Então, já desfrutamos do Espírito de Deus hoje, agora, aqui, como estamos, e vivemos com essa compreensão de como se já estivéssemos no reino celestial, porque a promessa de Cristo é verdadeira, tá certo? Então, o cristão, ele vive certo de que já está no reino. Amém? Quem crê já está no reino, pertence ao reino, porque o reino é adquirido pela fé em Cristo, tá certo, amado? Portanto, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o cristão já sabe que está abençoado, já vive nessa compreensão, porque Cristo venceu na cruz, tá certo? Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Filho do seu amor é Jesus Cristo. Nos tirou pela fé do império das trevas, da condenação eterna, nos colocou no reino, já estamos no reino de Deus. Amém? Eu já expliquei em textos anteriores que um dia esse reino vai se manifestar plenamente, tá certo? Amém, queridos? Uma breve reflexão aqui do capítulo 1 de Efésios, versículo 3, para a gente refletir, pensar sobre essas coisas, sobretudo colocar a fé em Jesus Cristo, tá certo? E a grande questão, às vezes, é que a gente vê as pessoas prosperando, né? Cristianismo da prosperidade está aí, a teoria da prosperidade, que é o cristianismo da prosperidade, cristianismo progressista, essas coisas tudo envolvidas que negam Cristo, aplicam só nas coisas materiais, tá certo? As coisas materiais são boas, tá certo? Daqui a pouco eu vou comer ali uma feijoada, tá certo? Isso é bom, mas ter a consciência da revelação espiritual, ter ciência de que já estamos no reino celestial por essa fé, isso não tem preço. Só o sangue de Jesus é o preço pago, amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê um bom domingo, tá certo? E o Senhor seja contigo e te abençoe em tua vida, em nome de Jesus. Amém.